Então vamos para o nosso exemplo final. Obviamente vai ser um pouquinho mais complexo, tá? Então presta atenção para vocês tentarem acompanhar o que a gente vai fazer aqui. Eu desenhei essa topologia no Pact 3 para ficar mais fácil, né, para a gente. E nas próximas aulas vai ficar mais, eu acredito, mais claro. Mas aqui a gente tem 3 enlaces diferentes, tá? Lembrando que eu sempre estou falando com vocês que switches e hubs são equipamentos de nível 2 e 1 e são equipamentos que fazem interligação de redes de mesma tecnologia, ou seja, o conceito de rede, é um enlace de rede. Já o roteador ele pode interligar redes diferentes, né? Então ele interliga uma rede em outra, a tecnologia provavelmente poderia ser diferente, né? Se a gente olhar para esse desenho aqui, o que vocês têm que começar a perceber é que, olha, onde estão meus enlaces de rede? Os meus enlaces de redes eles vão significar configurações de redes específicas, né? Então, por exemplo, aqui desse lado, ó, essa parte aqui, ó, é um enlace de rede, ó. Então a gente tem 3 interfaces nessa enlace de rede, uma do roteador e dessas duas máquinas que eu chamei de servidores 0 e 1 aqui. Tá? E o switch está fazendo a interligação desses caras com a mesma tecnologia de rede. Tá? Então as interfaces são esses pontos aqui. Ó. O pessoal às vezes fica marcando interface, switch. Não, o switch é um elemento passivo. Tá? Não esquece o switch. Ele não entra nesse processo, ele só está fazendo o chaveamento dos pacotes que chegam para ele, dos quadros que chegam para ele. Tá? As interfaces são as que estão nos dispositivos de verdade. Do lado de cá a gente tem algo similar. Ó. A gente tem uma outra enlace aqui. Ó. Olha o nosso enlace aqui do lado de cá surgindo. Ó. E entre esses roteadores a gente tem um terceiro enlace. Então essa interface entra aqui, aqui entra outra interface, aqui entra outra interface. Ó. Então tem mais 3 interfaces de rede aqui, tá? E no outro também eu tenho 3 interfaces de rede. Ó. São esses pontinhos que eu estou tentando marcar aqui. Então essa topologia que eu desenhei, ela tem 3 redes nela, diferentes, tá? Ou seja, eu tenho 3 enlaces diferentes, né? Esse enlace 0 aqui, esse enlace 1 aqui e esse enlace 2 aqui, ó, são 3 enlaces. E eu vou ter que nomear as máquinas dentro desses enlaces, tá? Então a primeira coisa é observar a topologia e conseguir delinear onde estão meus enlaces de rede, tá? Depois disso, você vai pegar a sua configuração de rede e aplicar nos seus dispositivos, tá? Então eu vou apagar isso aqui. Opa. E a gente vai só começar a dar número para essas máquinas. Então, essa rede, esse enlace aqui do lado esquerdo é o enlace 10.0.0.0, tá? Máscara de 24 bits. Então, a gente poderia falar que essa máquina aqui é a 10.0.0. Olha, eu vou colocar aqui 2/24. Essa aqui seria a 10.0.0.3/24. Tá, então eu estou falando dessa interface, dessa interface, e esse ponto aqui no nosso roteador eu vou chamar de 10.0.0.1/24. Então configurei aqui com números as interfaces que estão no primeiro enlace aqui, que eu estou chamando de enlace 0, tá? Aqui no enlace 1 eu vou fazer a mesma coisa. Ok, o pessoal sempre pergunta, mas você não vai pôr o nome aqui no switch? Não, switch necessariamente não precisa ter IP. A gente põe IP em switch quando o switch é gerenciável, para que eu possa conectar no switch e ele vai poder ser configurável de acordo com a minha necessidade. Mas um switch passivo, tipicamente é passivo, ele vai ficar ali só repassando mesmo, né? É uma matriz de chaveamento. A gente vai fazer uma aula só sobre equipamentos de redes, eu acho que isso fica melhor em breve. Aqui, então, dá para ver que a gente tem outro enlace, um enlace 1, e eu tenho aqui, então, essa interface de rede e essa interface de rede, tá? Vou dar números para ela também. Eu vou chamar esse cara aqui de 10.0, opa, 10 não, desculpa. 192, 168, 0. Então, note que ele é a rede 0128, tá? Com 26 de máscara, ou seja, 192, né? Então ele começa em 129. Eu vou colocar aqui 129. Tá? A máscara aqui, 26.
Vou setar esse aqui como 192.168.128/26. Isso ficou difícil de ver aqui, né? Vou colocar aqui em cima. E essa interface aqui eu vou colocar como 92.168.0. Opa, peraí, desculpa. 128 não, 128 tem um endereço de rede, né? Eu não posso colocar 128. Então eu coloquei 129, vou pôr aqui 130. E aqui eu vou colocar 131. Ok, aí sim, aí tá correto. E aqui do lado direito, eu vou chamar de enlace 2, tá? E a gente tem uma rede aqui definida para esse enlace que a gente vai definir, colocou aqui usar um 72.16.00/24. Então, vou colocar esse aqui como um 72.16.01/24. Esse aqui um 72, né? Então esse ponto aqui, ó, um 72.16.02 e aqui um 72.16.03. Aparentemente um pouco confuso, mas acho que está claro para vocês, né? Primeira coisa que vocês têm que observar, do jeito que está aqui, colocando IP e rede em cada máquina, eu vou garantir a conectividade dela somente no enlace que ela está presente. Lembrando que essa máquina aqui, ó, vai subir uma rota para a rede que ela está, 10.0.0, vai subir para o 127, que é interna, e só. Tá? Idem qualquer outro caso aqui. Por exemplo, esse aqui vai subir uma rota com 72.16.00 e um 127. Se eu não colocar nenhuma configuração de gateway ou rotas adicionais, essa topologia aqui ela só funciona cada um dentro da sua própria enlace. Tá? Então o enlace vermelho funciona, o enlace verde funciona e o enlace azul funciona. Mas se eu quiser que o enlace, por exemplo, azul chegue e mande informações por enlace vermelho, eu preciso de configurações adicionais de rede, tá? No caso, por exemplo, eu preciso identificar aqui gateways nessa rede ou colocar rotas adicionais através desses gateways. É interessante que quando você olha para a topologia, você começa a perceber que tem pontos que são chaves para a visibilidade da rede, né? Então, se eu olhar para a rede azul aqui, o enlace 0, se eu quiser que o enlace 0 conheça outras coisas, o ponto mais distante que dá acesso para essas outras redes, para o enlace azul, é esse ponto aqui, ó. Então, a partir dessa interface de rede aqui, é possível que eu consiga enxergar essa rede que está do lado, a verde, até porque ele está ligado diretamente nela, e se eu configurar adequadamente, é possível que eu enxergue até a vermelha, tá? Então, quando você olha para a topologia, você começa a perceber quem são os pontos-chave de interconexão, tá? Nesse caso aqui, essa interface, muito provavelmente, é o gateway default dessas máquinas que estão aqui dentro. Essa decisão, no fundo, é a decisão do gerente de rede, tá? Ele que define o fluxo de rede dele e como que ele quer que isso funcione, tá? Mas estou só mostrando para vocês que existe tem um certo sentido nisso, né? Olha para a rede vermelha agora. Se eu quiser que a rede vermelha enxergue algo para frente, de algum jeito eu tenho que dizer para ela que, para as máquinas que estão aqui dentro, que existe uma placa que tem conectividade para frente, né, que consegue conhecer outras redes. Então, se eu indicar um 72.16.01 como gateway dessas máquinas, elas vão começar a ter uma melhor visibilidade do que acontece para frente. Tá? Aqui no meio é uma decisão de gerente de rede. Tá? Vocês vão ver que eu posso definir como gateway dessa rede ou esse ponto ou esse ponto. E isso vai depender do fluxo que o gestor dessa rede, né, que o gerente de rede quer que aconteça, tá? A gente vai resolver isso com calma, vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Então, para o primeiro momento, vamos fazer o seguinte, vamos começar a criar as tabelas de roteamento que existem, de forma que a gente precise fazer uma comunicação dessa máquina servidor 0 aqui, com, por exemplo, o servidor 3. Vamos ver o que eu preciso fazer em termos de tabelas de roteamento para que a gente tenha um processo de comunicação
entre essas duas máquinas. Coloquei um pouco menor para ficar mais fácil, né, para a gente acompanhar. Então vamos começar, tá? Então, o que tem na tabela de roteamento do servidor 0? Então a gente viu, né, que a tabela tem um determinado formato, né? Eu vou desenhar aqui, só um instante. Então aqui no nosso servidor 0, tá? Vamos colocar aqui S0, servidor 0. A gente então pode colocar as rotas que a gente sabe que vão acabar surgindo dentro dele, tá? Então a gente tem a primeira rota para a rede que ele está ligado diretamente. Então nesse caso aqui a gente tem uma rota para a rede 10.0.0.0. Máscara 24 bits. Métrica 0. E ele chega nessa rede pelo próprio interface, né? Então aqui a gente tem a interface ou gateway para essa rede 10.0.0.2. A gente sabe que ele tem também uma rota para a rede de loopback dele. Tá, barra 8, métrica 0. E a interface interna dele que existe é a 001. Provavelmente esse é o endereço que é usado. Então essa máquina consegue enxergar tudo aqui, tá? Da mesma forma, se eu colocasse aqui a tabela para a máquina S3, o servidor 3, tá? Então, vou tentar fazer uma linha aqui. Lá dentro dela, a gente vai ter uma rota para a rede local que ela está ligada, tá? Então, no caso, 72.16.0, 172.16.0, com máscara de 24 bits também. Métrica 0. E a própria interface de rede é quem chega nesse cara, tá? Então, 72.16.0.2. E a gente também tem a rota para o 127.0.0.1. Ou melhor, 127.0.0.0, né? Máscara 8 pela interface 127.0.0.1. Ok. Os dois têm isso quando eu ligo e configuro essa placa de rede dentro deles. E, obviamente, eles não conseguem sair daí. Todo pacote que eu for enviar, ele vai morrer nessa rede, se ele não for para outra rede. Lembra que vai acontecer o processo de busca na tabela. Primeiro testa esse endereço, depois testa esse, não tem nada, o pacote vai ser jogado fora, se ele não for nenhuma dessas duas redes. Como que eu dou vida para essa rede? Como é que eu faço ela chegar em outros locais? Configurando o Gateway Default. Então, no caso dessa rede aqui em azul, eu vou colocar então um Gateway Default, que é essa interface de rede que está aqui, ó, que eu chamei de 10.0.0.1. Então eu posso indicar isso dessa forma, olha, tudo que não for essas duas redes que eu acabei de citar aqui em cima, ou seja, qualquer outro destino, tá, barra 0, com um custo mínimo 1, eu quero que você redirecione para 10.0.0.1. Então agora já é interessante, essa máquina já sabe que se ela não consegue resolver nada aqui, ela vai passar para esse roteador, tá? Então o pacote que ela não conseguir resolver vai chegar até aqui. Então a gente está partindo do seguinte cenário, que eu quero sair do server 0 e chegar no server 3. Tá? E a gente sabe então que é uma comunicação do IP 10.0.0.2 para o IP 172.16.0.2. Então, quando essa máquina criar um pacote de dados para 172.16.0.2, ele vai olhar, olha, a primeira entrada que ele olha é essa, né? Não é. Essa aqui também não é. Opa, então entregue para o Default Gateway. Do mesma forma, do outro lado, se você fizer a análise, para eu conhecer outras redes além dessa, eu deveria indicar aqui algumas rotas também adicionais para Default Gateway nessas máquinas que estão aqui dentro, né? Então, no server 3, eu vou indicar uma rota adicional para Default Gateway, tá? Vou colocar aqui, ó, uma rota padrão para Default Gateway, com custo 1, indicando que 172.16.0.1 é o meu caminho de saída dessa rede, tá? Então, agora eu também tenho aqui, se eu colocar essa tabela dentro desse computador aqui, formas de conectar dentro dessa rede, conectar internamente pela rede 127 e qualquer outra coisa que eu não sei o que é, eu entrego para esse roteador. Isso ainda não resolve o problema, isso é só parte do problema. Agora a gente precisa entender o que vai acontecer para frente, para isso a gente tem que olhar as tabelas de roteamento dos roteadores. Então,
Vamos colocar as tabelas dos roteadores. Vou colocar aqui o roteador 0, tá? Então a gente tem aqui o roteador 0 e o roteador 1. Esse roteador tem duas redes nele, então a gente vai ter duas entradas aqui nessa tabela, tá? Então a primeira entrada, vamos colocar a rede 10, então ele conhece uma rede 10.0.0, máscara de 24, né, diretamente, e ele chega nela através do IP 10.0.0.1. Ele também conhece a rede do lado direito ali, né, que é o 92.68.0.128, com máscara de 26 bits, sem custo adicional, e o IP é o 92.168.0.131. Deixa eu reescrever isso aqui. Então a gente tem o IP 131, né, que é o que ele tem de conhecimento pela parte da direita dele. Da mesma forma, a gente tem a regra para o loopback 000/8, sem custo, 127, endereço interno. E só. No roteador 1, eu tenho algo parecido, tá? Então vamos tentar aqui fazer uma linha. E aí ele tem também uma rede do lado esquerdo dele, no caso é a 192.168.0.128, máscara 26, sem custo, e a interface que ele enxerga essa rede, ó, é a 129, né? Então aqui é 192.168.0.129. Ele tem a rede do lado direito dele, que é um 72.16.00. Então, aqui ele tem um 72.16.00, máscara 24. E a interface de saída é a 172.16.01. E ele tem também o loopback, 127.001/8.0.127.001. Esse é o cenário sem nenhuma configuração adicional. E aí, vamos então observar o fluxo desse quadro aqui, ó, desse pacote com destino 72.16.02 saindo de 10.0.0.2. Cai nessa tabela de roteamento, ele não acha que é local, entrega para o gateway default 10.0.0.1. Esse pacote sobe aqui, chega lá dentro do roteador, ele vem avaliar a tabela de roteamento dele, para ver o que ele faz com isso, já que o pacote, o destino não é para ele, né? O destino é outra máquina. Como ele é um roteador, ele vai ter que rotear isso. Se ele olhar só para essa tabela de roteamento, ó, e o destino 72.16.02, e aplicar a regra da tabela, ele começa testando aqui, ó. Faz um end com essa máscara, não vai dar esse endereço de rede. Faz um end com essa máscara, não vai dar esse endereço de rede. Idem nesse caso. E aqui acontece, o pacote morre. Esse pacote não vai dar seguimento, ele não conseguiu ser roteado. Para esse pacote ser roteado, um salto a mais, eu preciso indicar para esse roteador que tem uma rede aqui, ó, que eu chamei de enlace 2, né, vermelha, que está além da visibilidade dele. Então, eu posso indicar isso. De que forma? Eu posso falar o seguinte, olha, roteador 0, tem uma rede 172.16 que você pode chegar nela através desse endereço de rede aqui, ó, que é o endereço que você tem acesso para ele. Então, como é que eu escrevo isso? Olha, eu posso chegar aqui, eu vou colocar de outra cor aqui, tá? Só para diferenciar. Olha, existe uma rede 172.16.00, tá? Com máscara de 24 bits, que você vai ter pelo menos um salto para chegar até lá, e você consegue alcançar essa rede através desse endereço aqui, ó, 192.168.0.129. Então, nesse momento, eu vou conseguir fazer o seguinte, o pacote chegou agora, ele subiu no roteador, ele olha para o destino, não é essa rede, não é essa rede, não é essa rede, desculpa, não é essa rede, aí ele tem outras duas opções de 24, aí é sorte, tá? Depende da ordem que subiu no seu computador. Vamos imaginar que ele testou de cima, não é. Aí ele testa a de baixo, né? 172
1602 com end 255.255.250 vai dar um 72.16.00. O que ele faz com o quadro? Opa, então vamos passar esse cara para um 192.168.0.129, que é esse ponto aqui, ó. Então esse quadro agora, esse pacote agora vai ser aceito pelo roteador e o roteador olha, não é para ele, é um outro destino e ele vai fazer o papel dele. Vou rotear. Como é que ele roteia? Olhando a tabela de roteamento dele, tá? Então o destino é um 72.16.02. Ele olha aqui a primeira entrada dele através da maior máscara, não é. A segunda entrada, opa, um 72.16.02 está aqui, ó. Vou jogar esse pacote através da minha interface de rede 172.16.01. E ele coloca esse pacote no enlace, né? E esse cara chega no destino. Então, note que eu precisei também mudar o meu roteador para que eu pudesse conseguir alcançar um destino. Mas, assumindo que essa comunicação vai ser bidirecional, você vai mandar essa informação e o destino vai te dar uma resposta. Então, agora no 72.16.02 tem que enviar para você um quadro de volta. E aí ele vai endereçar, olha, manda para o 10.0.02. Beleza, manda para o stack de rede dele vai analisar a tabela de roteamento dele, que a gente mudou aqui, né, que é essa. Então ele sabe que não é essa rede, não é essa, manda para o default gateway. Quem é o default gateway dele? O 72.16.01, que é essa interface de rede aqui do roteador. O roteador agora, o roteador 1, olha para essa interface, para esse quadro, esse pacote não é dele, é para um outro destino, e ele avalia isso contra as tabelas de roteamento que ele tem. Então ele tem um destino agora, 10.0.02. Primeira entrada que ele avalia é essa, não é. Vem para avaliar a segunda, também não é, e também não é essa. Se eu não fizer nada, essa comunicação morre aqui, ou seja, você vai ter uma comunicação que conseguiu passar um pacote por esses enlaces, chegar até o destino, mas ela não retorna, porque está faltando agora uma rota para retorno desse quadro, né, desse pacote até a origem dele, tá? Então, como é que eu posso indicar isso? Olha, eu precisaria explicar para esse gateway aqui que tem vida, né, depois desse ponto aqui, ó. Então, eu poderia escrever o seguinte, olha, existe uma rede, vou colocar vermelho também, existe uma rede 10.0.0 com máscara de 24 bits, que ela está com uma métrica pelo menos 1 para você, né? Você vai ter pelo menos um salto. E o caminho que eu tenho visibilidade para entregar é aqui, ó. Então, note, ó, ele sempre vai indicar alguém que ele tem forma de alcance, tá? Um erro comum é indicar o IP do lado, não é esse IP do lado que você deve indicar, é o de dentro, que esse roteador tem alcance direto, né? Então, o 92.168.0.131 é o gateway que ele vai usar para isso, ó. Então, reanalisando agora, quando ele receber esse pacote vindo desse servidor 3 e ele olha as entradas, não é a entrada /26 aqui. Aí ele vai escolher uma dessas duas, já que elas têm mesmo tamanho em bits, né? Vamos supor que ele escolheu a de baixo. Ele vai fazer o check do end, né? O end do IP com máscara e vai dar 10.0.0.0. Consequentemente, ele vai entregar esse pacote para o 92.168.0.131. Então, esse pacote agora consegue fluir até aqui. Na tabela do roteador 0, ele vai ser avaliado. Existe uma rota para a rede 10, que é uma rota padrão, né, que já vai existir, e ele vai conseguir fazer a entrega então desse pacote agora nesse enlace. Então vocês percebem que quando você mistura o endereçamento estático com o roteamento estático, a coisa começa a ganhar vida, né? As coisas começam a se comunicar. Você começa a colocar as redes para de fato trocar informações entre si, tá? Por isso que é muito importante ter esse setup. Note que aqui é uma decisão, foram decisões tomadas de administrador de rede, a rede é toda fechada, não tem acessos externos além desses aqui, tá? Mas você poderia reescrever ou fazer essas rotas de outras formas também, tá bom? Vamos dar mais um exemplo em cima disso, só para vocês perceberem isso. Eu apaguei aqui as entradas de gateway, as duas entradas que eu coloquei nos roteadores 0 e 1, tá? E olha que interessante se eu fizer o seguinte, eu vou colocar aqui uma entrada de default gateway, olha. Eu vou falar que o default gateway do roteador 0 é esse ponto aqui. E o default gateway do roteador 1 é o ponto de cá. Então, por exemplo, eu poderia escrever assim, ó, 0000 /0
custo 1. Então, para o roteador 0, eu vou indicar 192, 168, 0, 129. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, indicando o outro roteador, 92680, 00, tudo 0, aqui custo 1, e eu vou indicar agora 92680, 131. O que eu estou escrevendo aqui no fundo, como em termos de regras? Olha, tudo que eu não sei passa para aquele cara ali da frente, tá? Então, se a gente olhar novamente esse cenário de comunicação que a gente colocou aqui, quando esse S0, servidor 0, publicar a informação para o 72.16.02, então ele vai entregar para o Gate Default, o Gate Default dele olha, não é isso, não é isso, não é isso, passa a bola para frente, cai no roteador 1, o roteador 1 olha, entrega diretamente. Esse cara pega esse dado, responde, ele olha a tabela de roteamento dele, ele sabe que tem que mandar para o Gate Default, porque não é um destino da rede dele, entrega para esse roteador 1. O roteador 1 olha a tabela, nada, 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 entrega para o Gate Default dele, passa a bola para o roteador 0, que conhece essa rede e entrega novamente para o servidor 0. Então as coisas começam a funcionar, tá? Só que aqui eu abri, eu não deixei especificado quais destinos eu quero conhecer. Então, se você tivesse, por exemplo, saindo agora do servidor 0 para uma máquina qualquer de internet aí, tá? Imagina que o endereço é 200, 210, sei lá, 51. Olha que interessante. Tabela de roteamento, não conheço esse endereço, vem para o gateway. O gateway está aqui. Tabela de roteamento, não conheço, mando para o meu gateway de cá, cai aqui. Esse cara olha, não conheço, mando para o meu gateway de cá, cai aqui. Não conheço, aqui, aqui. Você ia ter como esse destino não existe na sua rede, de fato, nessa situação você ia ficar pingando com esse pacote entre os roteadores, tá? Então, isso é um problema, isso é um tráfego desnecessário e causado por um problema de roteamento que você criou, né, como gestor de rede. Na prática, todo pacote tem um tempo de vida, tá? Um pacote tem o que a gente chama de TTL, Time to Live, e aí a cada vez que ele é roteado, esse tempo decresce 1, e quando isso chega a 0, esse pacote é jogado fora, tá? Então, depois de aqui, depende do TTL, geralmente é em torno de 64, mas depois de umas 60 e poucas roteadas, esse pacote vai ser jogado, tá? Fora pelo roteador que tiver com ele no momento. Então tem que ter muito cuidado com o processo de roteamento, que você pode gerar situações de instabilidade na sua rede, tá? A minha recomendação para redes de indústria, que eu acho que muita gente vai trabalhar com isso, feche a rede de indústria somente nos IPs que você deseja. Em geral, a rede de indústria não é conectada na internet, em geral, a rede de indústria é separada da parte de administração, né, de financeiro e etc. Então, é uma rede focada em controle e automação. Coloque tudo dentro das suas redes, não faça roteamento para áreas que você não tem interesse, faça um projeto totalmente focado e fechado dentro da sua infraestrutura de rede, tá? Eu acho que isso vai te dar um projeto mais seguro. Agora, quando a gente está na casa da gente, aí a gente quer comunicar com o mundo, né? Então, essa situação de nossa caseira, onde você tem um default gateway que abre toda a comunicação para frente, é o que de fato você quer, né? Porque esse servidor que eu coloquei aqui, AIM, por exemplo, pode ser qualquer coisa na internet, tá? E aí a gente paga o preço por isso também, tá? Pode ser que isso dê errado em algum momento, mas não é o caso, geralmente não é assim que funciona, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido isso. Dá para entender que, apesar de não ser complexo fazer endereçamento IP, tem alguns detalhes interessantes, né, que começam a aparecer quando você começa a entender melhor como é que isso de fato funciona, como é que as tabelas de roteamento são usadas e criadas e como é que elas interagem, tá? Então é importante que você domine bem isso para a gente conseguir fazer os nossos próximos passos, que são projetos de redes de fato, né? Então eu acredito com o que vocês já têm hoje de conhecimento, que vocês aprenderam nos últimos vídeos, é possível chegar numa empresa, num local de trabalho, definir como sua rede vai operar e criar um mapa para isso, numerar todo mundo, rotear todo mundo, colocar tudo para rodar adequadamente, tá? Na prática, provavelmente a gente vai ter roteamento dinâmico, que facilita um pouco a nossa vida e tal, mas isso é algo que eu acho que tem que estar ao alcance do engenheiro, seja de computação, de controle de automação, que ele consiga resolver isso no dia a dia dele, ok? Então nós vamos voltar em breve nesse assunto, explicando melhor sobre equipamentos de rede,
arquitetura de redes, aí vai ficar mais claro o que é layer 1, 2, 3, por que o roteador roteia e interliga redes diferentes, por que o switch não faz esse tipo de papel, tá? Onde que estão as diferenças mesmo e por que eles são categorizados dessa forma, tá? Vejo vocês no vídeo posterior, então. Obrigado.